Olá, boa tarde para você. Semana especial começando e a gente já deseja que as melhores energias se aproximem para a vida ser melhor a cada dia, né? A partir de hoje, durante todo o período de propaganda eleitoral na TV, nosso horário de encontro fica sendo ao 12h30, viu? E como tema de saúde e bem-estar, a gente trouxe hoje para debate a relação com o autismo, síndrome cada vez mais percebida nas famílias, que conta com a necessidade de informações e esclarecimentos dos profissionais e familiares. O Ministério da Saúde estima que 2 milhões de brasileiros convivam com o autismo. Uma em cada 68 crianças apresenta algum sinal de autismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em muitos casos, o diagnóstico é tardio, pode acontecer já na vida adulta. No Brasil, cerca de 90% dos casos nunca chegam a ser diagnosticados. A boa notícia é que cresce o número de instituições e profissionais que acompanham e orientam sobre a condição. Um exemplo foi a criação de um Centro de Integração Social para o Autista. Confere a reportagem de Ibrahim Ossami. Danilo tem 12 anos e é muito comunicativo. A inteligência do garoto chamou a atenção dos pais desde muito cedo. O Danilo ele começou a ler com 3 anos de idade. Ele passava muito tempo em TV e ele foi criando uma habilidade para cinema, né? Para cinema, para produção. Então, de repente, ele começou a escrever roteiros. Com tanto carisma e facilidade de conviver com outras crianças, nem dá para imaginar, mas Danilo é diagnosticado com autismo, um transtorno que afeta a capacidade de socializar, gerando dificuldades na coordenação motora e de atenção, comportamentos repetitivos e outros sintomas que só podem ser determinados por médicos. Cada caso é um caso, e os sinais de autismo podem variar dependendo do nível do distúrbio. É a linguagem que atrasa, é o comportamento, aquela criança que não brinca com outras, ela não interage com outras crianças, certo? Então, ele já vai dando alguns sinais desde pequenininho. Para dar suporte a pessoas com autismo e orientar as famílias, foi criado em Manaus o Centro de Integração Social Autista. A iniciativa é de um grupo de líderes e empresários da cidade, o Rotary Club, uma organização presente no mundo inteiro. Nós temos um lema, que é dar de si sem pensar em si. O nosso deste ano, 2015 e 2016, foi Seja um Presente para o Mundo. Como nós podemos presentear o mundo? Com um projeto. E nós abraçamos o projeto do autista e espero que o nosso projeto seja um sucesso. O Centro de Integração Social Autista de Manaus vai funcionar na sede da entidade social Aldeias Infantis SOS, que trabalha com o acolhimento de crianças sem família. Profissionais de diversas áreas vão atuar no centro de integração. A ideia é dar independência a pessoas com transtorno para que possam ser adultos capazes de conduzir as próprias vidas. Danilo, por exemplo, sonha em ser cineasta. Hoje estou fazendo o roteiro da série Chamadas de Atenção de Danilo, produtor original do Globo. O número de crianças autistas está muito alto e existe uma estatística que em 2025 nós teremos a cada 2 crianças uma nascerá autista. E aí, qual é a nossa preocupação enquanto projeto? É exatamente preparar esses autistas que estão aí, adolescentes e adultos, que eles são capazes, prepará-los para nos ajudar no futuro. Daqui a pouco a nossa conversa continua. O assunto do dia é sobre a condição do autismo. É 1 minuto só. Enquanto isso, a gente curte a música do nosso convidado de hoje, Anisson Oliveira, que está acompanhado da Renata. Vamos lá? When you here before, could look in my eyes, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You fly like a feather.
for us. I wish I was special. You're so very special, but I'm not creep. I'm not reader. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so very special. She's right. Qualquer criança pode ter autismo e a condição impacta a família de muitas formas. Um enigma inquietante que atinge tanto a criança como toda a família. A situação requer cuidado especial e os pais encaram muitos desafios para lidar com esse quadro, desde emocional, econômico até cultural. O apoio profissional pode ajudar a lidar com uma criança autista, eliminando problemas que atrapalham o desenvolvimento de quem apresenta o autismo. A psicóloga Lucy Pérez tem um trabalho de orientação que vale a ser apenas conhecido e divulgado. Ela vai contar para a gente como facilitar essa convivência. Seja bem-vinda, Lucy, ao Made in Revista pela primeira vez. Eu te pergunto, então, como é que é esse teu trabalho? Você trabalha com o autista e com a família, não é? Que importância é essa que tem, né, desse conhecimento para que a evolução e a orientação, né, sejam importantes? Certo. Na verdade, não tem como trabalhar com o autista sem trabalhar juntamente com a família, porque é a família que dá todo esse suporte para o tratamento do autista. A abordagem que eu sigo dentro da psicologia chama comportamental, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo. E dentro dessa abordagem, o principal expoente, que é o Luvas, delimitou como sendo preferencial que os autistas tivessem entre 30 a 40 horas semanais de tratamento por semana. Como no consultório nós atendemos os autistas em torno de 50 minutos, em média, 2 vezes por semana, a gente fica se perguntando, e as outras 30 horas, 35 horas, que são muitas horas. Então, o trabalho é feito junto com a família para ensiná-los, treinar os familiares, os cuidadores e os professores a completarem todas essas outras horas. Porque não adianta ficar só dentro do consultório, sendo que o autista, a criança, a pessoa com autista é muito mais do que aquela salinha, né, de atendimento. Então, o trabalho com os pais, na verdade, esse trabalho com a família é um trabalho feito com vários profissionais que atendem autistas. É isso que eu ia te perguntar. É uma equipe multidisciplinar? Preferencialmente, sim. É uma equipe multidisciplinar, que preferencialmente também todos dentro da mesma abordagem, trabalhando o mesmo método, digamos assim, para atender aquela pessoa de uma forma mais eficaz.
Como é que se detecta o autismo, Lucy? São dois grandes pilares, né, que nós podemos ter preocupações. O primeiro diz respeito à interação social e comunicação, quando a criança apresenta déficits significativos de interação social e comunicação. E o outro são interesses restritos, quando a criança não tem aquela gama de interesses, vários brinquedos, vários ambientes, várias crianças. Então, são esses dois grandes déficits na interação social e comunicação e nos interesses. Então, é a partir daí que se deve procurar um profissional. Qual é o primeiro profissional que, de repente, uma mãe, um pai que está aí te ouvindo e está observando isso, o que ele deve fazer? Qual é o profissional? O primeiro profissional que deve se procurar é um médico, neurologista, neuropediatra, de preferência. E médicos que sejam capacitados para fechar um diagnóstico, observar ou encaminhar para alguma intervenção, porque a intervenção ela pode e deve começar mesmo sem o diagnóstico. A gente não precisa esperar o diagnóstico ser fechado para começar a intervenção comportamental. Inclusive, tem muitas crianças em intervenção que não têm diagnóstico fechado, mas como elas apresentam alguns atrasos de desenvolvimento, de fala, de comunicação e interação, nós já começamos a intervenção, que chama intervenção precoce. E onde entra a família? Como é o teu tratamento com os familiares ou com quem está ao redor dessa criança? São de duas formas. A primeira é preventiva, ensinando todos os pais, todas as mães, todas as pessoas que convivem com a criança a detectar os sinais precoces do autismo, para que eles possam identificar do antes possível se aquela criança precisa de um encaminhamento para alguma intervenção. Essa é a parte preventiva. A parte do tratamento é treinar os pais para que eles possam aplicar aquela intervenção que nós fazemos dentro da sala, em casa, treinar os professores, os irmãos, os amigos da sala, para que eles possam ajudar a criança a desenvolver aquelas habilidades no ambiente dela, não dentro da minha sala, não dentro da sala dos outros profissionais, mas na casa dela, na casa da avó, na escola, na comunidade, no clube, na padaria. E esse teu trabalho é um trabalho, você tem de repente sessões só com os familiares, só com as crianças autistas? Como é que é essa integração numa sessão, por exemplo, de tratamento contigo? Depende muito da criança. A gente tenta começar fazendo tendo uma ligação maior com a criança. Em seguida, nós conversamos com os pais, damos os treinamentos sobre como desenvolver as habilidades que aquela criança precisa através de toda uma avaliação que nós fazemos em cima da criança. O que eu uso é o VB-MAP, que é uma avaliação para identificar exatamente onde aquela criança está no desenvolvimento, qual habilidade ela precisa aprender, para não começar ensinando do zero. Eu começo já em cima de uma avaliação. Porque existem, Lucy, níveis de autismo, é isso? Existem níveis. E além dos níveis, existem as habilidades que cada criança pode apresentar um repertório maior ou não naquela habilidade. Por exemplo, uma habilidade muito comum, a imitação. Imitação é uma habilidade que todos nós temos, que nos ajuda imitando as outras pessoas, nós aprendemos, nós brincamos imitando, nós copiamos, e copiar as letras é imitar. Muita coisa gira em torno da imitação. Então, por exemplo, existem crianças com repertório muito grande de imitação e existem crianças com repertório muito pequeno de imitação. Então, eu citei uma habilidade apenas, que é a imitação. Existem várias habilidades. Essa avaliação, ela me posiciona a criança em cada uma dessas habilidades e a partir dessas eu vou trabalhar. Ensinar os pais, os professores, os irmãos a atuarem junto nessa habilidade que a criança precisa aumentar. E a Lucy, ela tem algo interessante que é seu Instagram, não é? Você tem um Instagram e que está fazendo sucesso. Quantos seguidores hoje você tem? Eu acho que 17 mil, mais ou menos, 17 mil. Como foi o início dessa tua ideia de ter um Instagram e como funciona esse teu Instagram? Você pensava em chegar a esse sucesso todo e o que é mais assim recompensador para você? Na verdade, não pensava em seguidores. No início eu fiz o Instagram pensando no meu filho, que eu também, além de psicóloga, sou mãe. Mas o teu filho tem? Não, meu filho não tem. Mas como mãe eu sentia a necessidade de acompanhar o desenvolvimento dele e eu não via na internet, buscava sempre
informações sobre o desenvolvimento infantil, todas as fases, o que é normal um bebê de 2 meses fazer, de 4, de 6, e é super escasso o conteúdo. Então eu comecei tanto a estudar quanto a traduzir conteúdos que não existiam em português e a postar no Instagram. E foi a partir daí que eu recebi muitas mensagens, mães falando, Como meu é, bebê... é isso que eu ia te perguntar, esse feedback aí, como você se sente, de repente, Isso. poxa, obrigada, não sabia. Eu imagino que deva ser muito inspirador para você, gratificante, Sim, né? É muito gratificante, porque isso nos dá a real dimensão do que são mães e pais buscando, pesquisando e se empoderando mesmo da maternidade e da paternidade para ser cada vez mais presentes e efetivos na educação dos filhos, porque a maioria que me procura não é autista, eles estão checando e que é o certo a fazer. Se o filho está correspondendo àqueles marcos de desenvolvimento. Se não, o que fazer, a quem procurar e como estimular da maneira correta. Então foi assim que começou meu Instagram. Na verdade, era um Instagram de maternidade. E como eu senti muita essa demanda, eu acabei mudando um pouco o foco para desenvolvimento infantil. Eu imagino que já deve ter passado aí, mas vamos repetir o teu Instagram para quem ficou interessado. Infância Positiva. Infância Positiva. Isso. E assim, para terminar, eu até teria mais perguntas, mas nosso tempo é bem pouquinho. Lucy, ainda existe muitos mitos, muito preconceito em relação ao autismo? Sim, muitos. E isso se deve ao fato de que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela não é inclusiva. Nós não incluímos verdadeiramente as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais, os autistas na sociedade. Tanto que existem muitos autistas, como passou na reportagem há pouco, 2 milhões em média, e nós não vemos eles em lugar algum. Nós não vemos autistas na vida, no cotidiano, eles estão em casa com as mães, mal inclusos nas escolas. Então, todo esse mito, esse tabu, se deve ao fato de nós não termos uma cultura inclusiva. Eu quero lembrar, quem acompanha o Meio-Dia, vale lembrar que há um tempo atrás, no Dia do Autismo, a gente trouxe aqui um autista, eu não me recordo o nome dele, ele se formou, né, universitário, exatamente, e ele deu um depoimento aqui que chorou todo mundo, né? Então é realmente muito importante, como você falou, a inclusão digital, social e principalmente o amor, é você aceitar o outro, né? Eu acho que quando você tem o amor no coração, você aceita o outro, você acompanha, e eu acho que eu vejo isso nos teus olhos, eu vejo isso aí na conversa que a gente teve, que acima de tudo você põe amor no que você faz. Com certeza. E eu quero te parabenizar. Obrigada. Dizer que Meio-Dia está sempre de portas abertas para você. Tá? Obrigada. E foi um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Muito obrigada. Obrigada. E agora que tal um pouquinho de música, hein? Na nossa próxima conversa, no terceiro bloco, o bate-papo é musical e é com eles. Anisson, Renata, vamos lá, musiquinha? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra lhe contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe
existe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. E essa nossa segunda-feira vem embalada de um ritmo gostoso, tranquilo. Que voz gostosa de vocês dois. Sejam bem-vindos, o Anderson e a Renata. Tudo bom? Uma versão acústica hoje, né? Isso, uma versão acústica. Uma versão acústica. Tudo certo. Como é que foi a escolha do repertório? Vocês sempre fazem essa versão especial para o meio-dia? Na verdade, a gente está experimentando hoje, né? Hoje, eu gosto dessas coisas. Olha, de vez em quando o meio-dia recebe, assim, versões especiais. A gente se sente honrado. Porque, na verdade, vocês têm uma banda, né, Renata? Conta você. A gente tem uma banda, né? A gente formou no início do ano. E nosso estilo é o indie rock, puxando pro folk. Nosso trabalho é totalmente autoral, né? A gente vem aí na cena manauara trazendo esse trabalho. E a gente tá, né? A gente está caminhando, assim, né? Trabalhando para lançar o nosso primeiro trabalho. E a Aline já vai marcar com vocês, porque eu estou super curiosa. A gente não trouxe nenhum ritmo, assim. E principalmente quando o trabalho é autoral. Sim. E eu vejo que vocês são super jovens. Quanto tempo tem a banda? A gente já éramos amigos, né? A gente era amigos antes. Começou esse ano. Começou esse ano. Mas vocês já vêm aí de uma carreira musical. Sim. A gente toca, né? Sempre toquei, assim, desde muito nova, ele também. E a ideia da banda? Como surgiu? A ideia da banda foi um amigo nosso chamado Keyson, que já atua no cenário musical, né? Tinha a banda chamada Lados. E aí ele estava parado e procurando algum projeto para continuar a carreira dele, e nós topamos assim de primeira, né? Era um trabalho que a gente queria fazer muito. A gente quer muito mesmo que dê certo e que as pessoas gostem bastante. E com certeza vai dar. Eu quero agradecer o querido Jorjão Pampolha, que tem nos trazido aí os jovens talentos do Amazonas, mais uma vez aqui numa segunda-feira vocês. E o violão, aí os instrumentos também, vocês começaram a cantar, começaram a tocar primeiro? Como é que é a história de vocês? A minha história com a música foi por acidente, porque na minha adolescência minha irmã queria muito violão, meu pai deu para ela, e aí ela perdeu o interesse e eu fiquei com violão. E ali eu gostava muito de ouvir Roberto Carlos e tudo mais, e comecei a aprender com umas cifras, algumas coisas, esforço próprio mesmo. E daí começou a minha história com a música. Eu não cantava, só tocava, né? Cantar, eu descobri que eu gostava de cantar no ensino médio. E é isso. A minha é mais ou menos a dele, assim. Eu sempre tive muito gosto pela música, desde muito nova. E eu comecei a aprender, na verdade, na igreja, né? Eu vim de um berço, assim, religioso mesmo. E eu comecei a tocar na igreja desde 12 anos de idade. E foi daí que me despertou, assim, pra música. Comecei a compor e a gente agora tá junto nesse trabalho. Isso. E eu quero agradecer a presença de vocês. Já vamos agendar a vinda da banda, que eu tô, sério mesmo, muito curiosa para conhecer. Enquanto a gente estava conversando aqui, todos os contatos estavam passando na telinha. Eu espero vocês, então, na próxima. Desejo uma ótima semana. Obrigada. Eu me despeço do meu público e vocês, lógico, tocam e cantam pra gente. É só autoral, hein, agora. Autoral? E qual é o nome? Liquidez. Beleza, autoral. Queria agradecer também ao Jorjão, né, pela oportunidade. Ele é um querido. Ao NTM também, pessoas maravilhosas. Um beijo a todos, obrigada. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Amanhã é a nossa Terça da Beleza e a gente recebe a nossa querida consultora em beleza, Alcimeia, que vai dar dicas super bacanas. Eu não vou falar o quê? Vou te deixar na curiosidade. Lembrando que é ao 12h30, viu? Por causa do programa eleitoral gratuito. Eu te espero. E eles tocam pra gente. Vamos lá? É difícil
difícil acreditar em tantas palavras ocas, lá de dentro ecoa a tua voz. A saudade arde o peito e ela só prende desalento pra amenizar a tua imagem, esperando ouvir a voz que o vento te leve. As muralhas caem.